Boa noite, amores. Estou fixando aqui o nosso tema. Oi, Sandra. Oi, Laura. Tudo bem? Vou fixar o nosso tema aqui. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que estamos aí? Oi, querida. Espero que estejam me ouvindo bem, ouvindo a musiquinha de fundo, para a gente poder começar. Tudo bem, Laura? Ótimo. Oi, Maria. Boa noite, amadas. Juntas aqui de novo, conectadas, vibrando em amor. Oi, Dani. A familhinha se reunindo. Pra gente começar, eu vou tirar aqui uma carta. Tudo bem, Dani? Eu vou já tirar uma carta pra gente, das flores, saber que flor que vai estar vibrando hoje com a gente, o que ela vai estar trazendo de recadinho pra gente. Chicory, olha que lindo. Nós já trabalhamos com essa carta, já falamos bastante dela, falamos do feminino, da doação, do apego, do amor. E falando em família, a gente tem tudo a ver com isso, né? Com apego, com o acolhimento, com o feminino. Eu não vou falar apenas da família, núcleo de origem nossa, vou falar dessa percepção mais ampliada. Então, por que a gente traz esse espaço aqui de conversa, de troca e partilha e conexão, né? Para a gente ampliar um pouco mais o olhar e trazer reflexões, né? Trazer consciência, né? Então, que vocês entrem aqui de um jeito e terminem de outro, né? Olhando de um outro lugar, né? Não do mesmo lugar onde vocês começaram a olhar, né? Estavam acostumados. Então, não deste ponto de vista, que vocês possam ter uma visão um pouco mais ampliada dos temas que eu trago aqui. Então, esse tema que eu escolhi hoje é falar sobre família, sobre o núcleo do florescimento do amor. Por que eu trouxe esse tema? Porque a gente foi colocado dentro de uma caixinha junto com a nossa família e nós estamos tendo muitos desafios e conflitos, né? Então toda a nossa sombra está vindo à tona e nós estamos sendo, né, estimulados a crescer, estimulados a aprender a amar mais do que nunca. Então eu vou falar um pouquinho sobre a família de origem, que é a nossa família, eu vou falar um pouco da visão sistêmica, um pouco das constelações, né, do nosso lugar dentro da nossa família de origem, mas também vou falar da nossa família espiritual e da nossa família universal, né? Oi, Gertrudes, boa noite. Então, da nossa família universal também. Então, partindo então do eu e terminando na visão global, né? Onde eu sou um indivíduo e um elo dessa corrente universal, né, dessa grande família chamada humanidade. Então, essa percepção e essa reflexão que eu trouxe justamente para a gente olhar um pouquinho mais e despertar para sair do indivíduo e vir para o ser, né, vir para o ser integral, como nós falamos na última live, né, sobre o despertar do ser integral de todos os estágios. Quem não assistiu, está gravado aqui no IGVT, ser físico, mental, emocional e espiritual. Então a gente tem que lembrar que nós somos tudo isto, né? E essa reflexão de família tem a ver justamente com esse despertar do ser integral. Porque se eu fico presa na minha família, no meu nível físico, eu fico presa nessa visão de que a minha família é meu pai, minha mãe e meus irmãos, né? E algumas pessoas ainda já reconhecem vovó e os antepassados, outros nem isso. Ficam fechados nesse pequeno núcleo
só vendo e olhando para essa dor individual ou para as suas necessidades individuais. Então, o que é a família de origem, né? A família de origem... Oi, Paloma. Tudo bem? Seja bem-vinda, amada. A família de origem é a família onde nós nascemos, né? São os seres, pai e mãe, conhecendo ou não conhecendo eles, se você foi adotado ou não. Falo da família biológica de origem, né? Onde nós fomos abrigados, né? Segundo um planejamento reencarnatório, segundo um planejamento espiritual, nós fomos trazidos para esse grupo de espíritos, esse grupo de almas que juntos vieram aprender a amar, né? Então, olha que desafio, né? Seres que têm uma história, né, de outras vidas, que têm uma história em outras existências, que vêm juntos dentro de uma mesma estrutura familiar para aprender alguns valores. Então, cada família vai ter uma tônica, né? Cada família vai ter um ponto de trabalho, né? E um desafio, e individualmente também. Então, cada grupo, a gente então vem para acontecer individualmente e no grupo o aprimoramento, o desenvolvimento. Então, a gente não vem aqui passar férias, a gente não vem aqui curtir a vida, a gente vem aqui para aprender, né? E se a gente vem numa família, então a gente nasceria cada um jogado num canto. Então, por que a gente é chamado e nasce nesse núcleo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar a família que eu vim, né? Tomar essa família, esse pai, essa mãe, essa família, e ocupar o meu lugar dentro dessa família. Isso é a primeira coisa que eu preciso reconhecer. Tem pessoas que não conseguem nem reconhecer isso. Eu não tenho pai, não tenho mãe, ou eu não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, eu nem sei quem são os meus avós e os meus antepassados, então eu não honro e eu não me vejo dentro de uma estrutura que é uma grande árvore que traz a sustentação para o que eu sou hoje. E eu só estou aqui porque a vida passou adiante através de cada um deles. E eu cheguei aqui onde eu estou e nasci por conta disso. Então, a primeira coisa, né? Então, a gente pode ficar preso, né, a essa história individual, né, de dor individual da minha família. Então, eu posso ficar presa a essa historinha, né, no meu ego, ou eu posso seguir adiante, né, e olhar para essas outras famílias, que são essas famílias que eu vou falar individualmente, para a família espiritual e para a família universal, que é o último estágio, né, de amplitude do ser, de plenitude. Então, eu posso fazer essa transição ou eu posso ficar aprisionado nessa pequena família, presa na minha história, na minha dor, sentadinha em cima das minhas questões, sem ampliar o olhar e presa no eu, né, no eu individual. Eu trouxe aqui um roteirinho para eu não perder nada do que eu quero falar com vocês hoje, tá? Então, a gente tem famílias que são estruturadas, né, que são famílias onde a gente olha que tem uma estrutura de amor, uma estrutura de harmonia, uma estrutura de valores, né, que já conseguiram e já conseguem conviver em harmonia, com respeito, com equilíbrio, né? São espíritos um pouco mais evoluídos que conseguem sustentar essa harmonia. Então, eles já vêm para conseguir valores que eles já têm, mas aprender um pouco mais, aprimorar dar mais alguns ajustes, né? E muitos já começam a ir para o mundo, tem essa estrutura, então a gente já consegue, quando a gente tem uma estrutura familiar boa, a gente consegue ir para o mundo realizar o nosso propósito com mais facilidade. Consigo já ser empurrada para o mundo quando eu reconheço essa família de origem, certo? Existem algumas famílias que são totalmente disfuncionais, não tem? Onde a gente tem violência, abuso, vícios, muitas famílias, né? Brigas, discórdia, agressões, né? Então, muitas dessas famílias que a gente vê hoje em dia são totalmente disfuncionais e não conseguem manter uma convivência saudável, né? Então, às vezes não é nem possível a gente estar no mesmo ambiente, às vezes a gente tem que ir para um outro ambiente, não consegue se manter uma convivência, tem violência, agressão, abuso, né? Mas de qualquer maneira nós precisamos aceitar isso, trabalhar isso internamente e honrar essa família de origem.
mesmo que não seja possível, neste nível de convivência, eu desenvolver esses valores. Mas é importante que eu saiba qual é o meu aprendizado, o que é que eu preciso e que eu vim aprender com essa família. Eu preciso saber em que casa do jogo da vida eu estou, né? O que eu preciso observar e aprender dentro desse núcleo, né? Então, se eu preciso aprender a perdoar, se eu preciso aprender a ter mais tolerância, se eu preciso aprender a ter coragem, né? Então, se essa família tem e te incentivou a ter medo, né? Se sentir fragilizado, então qual é o meu desafio? Meu desafio é ir para o mundo e conseguir sustentar a coragem, sustentar a força, sustentar o equilíbrio, né? Então, cada um vai ter o seu desafio. A Sandra está perguntando, como é que sabemos o que viemos aprender? Autoobservação e autoconhecimento. Então, se você vem de uma família onde ocorreram questões e desafios importantes que te trazem, por exemplo, a raiva, né? A ira, né? O que eu tenho que aprender com isso? Muitas vezes é o perdão, o autocontrole, né? A aceitação de como eles são, né? Então, o mais importante de tudo isso, né? A gente entender, né? Que mesmo não sendo possível a gente aprender a ter uma convivência saudável com todos eles, o mais importante é eu saber qual é o meu aprendizado, né? Qual é o meu aprendizado, tá? Então, nós temos que entender isso. Por mais que seja sombria, por mais que seja difícil e dolorosa a nossa história, nós temos que honrar cada um dos nossos familiares para que a gente não carregue o mesmo destino. Então, dentro dessa visão sistêmica, a gente entende isso, que nós precisamos aceitar, honrar, incluir, sem julgamento, para que a gente possa seguir adiante, seguindo o nosso aprendizado de vida, o nosso caminho, né? Saber qual é o meu ponto de trabalho. Eu sempre falo, né, que se a gente nasceu numa família, se nós nascemos ali é porque nós temos um objetivo de quebrar os padrões, de fazer diferente. Então, veja que quando a gente tem uma história, né, de repetição, por exemplo, de mulheres que foram abusadas a vida toda, de mulheres que apanharam, ou de homens, né, que foram traídos, e aí nós chegamos aqui e olhamos para tudo isso. Nós podemos continuar repetindo ou fazer diferente, como ovelhas negras, né? Vamos salvar e fazer diferente. Eu escolho fazer diferente, escolho ter consciência e me libertar desses padrões familiares, né? A Sandra escreveu, e se não vemos esse desafio com a família de origem, podemos repetir na família escolhida? Sim, com certeza, né? Então, quando a gente fala de origem, então eu estou falando agora e vou falar no próximo espaço agora que a gente vai falar, eu vou falar da família espiritual, que é essa família que a gente vai escolher, né, Dani? Então, é importantíssimo a gente ter essa consciência e olhar para os padrões que a gente tem na nossa família, sim, de origem. Muito importante, o nosso autoconhecimento está aí, a base de tudo está aí, para que eu possa não repetir, para que eu possa não passar isso adiante como uma maldição, né? Que eu pegue o que foi de bom, né? Que algo de bom teve alguma força nessa história, né? Para eu não passar isso adiante. Então, na pequena família, a gente vai aprender, nessa família de origem, a cultivar esses valores, né? Então, por exemplo, se eu não tive um pai e uma mãe que passou valores, né, de amor, de respeito, né? Então eu vou ter que cultivar isto dentro de mim. Então esse é o nosso papel aqui, não ficar na vítima, no sofrimento e repetir a violência. Fazer diferente. Então, se eu só apanhei, se eu só fui abusada, o que eu vou passar adiante? Né? Eu vou tomar consciência disso. Preciso fazer um trabalho muito profundo espiritual e emocional, energético, mental, de autoconhecimento, para que eu possa mudar esse padrão, né? Para eu possa ressignificar tudo isso e conseguir fazer diferente com a minha família espiritual, né? Então, esses valores que a gente fala que é tão importante cultivar na pequena família, né? Que não seja na família de origem, mas na família espiritual que a gente vai escolher, né? Para que a gente possa vivenciar o que a gente aprendeu e cultivou e teve essa prática no cosmo, no macrocosmo. Então, o que a gente aprende no mini é o que a gente vive lá fora. Então, por isso que a gente fala que
o convívio entre a família aqui, entre quatro paredes, é o que a gente vai viver lá fora, é como a gente vai viver lá fora. Se a gente não dá conta aqui dentro, né, de viver aqui, de tolerar, de ter paciência, de ser compassivo, não vai ser lá fora que a gente vai ter. Então, e não adianta a gente fazer lá fora e não fazer aqui dentro, né? Então a gente precisa aprender a cultivar e aprender isto, a pôr em prática aqui para a gente poder levar isso para o todo. Então, a família pequena, estrutural, vamos dizer assim, a ideia inicial é que a gente vá trazer e aprender para que a gente possa, e cada família ser um núcleo de luz, um núcleo de amor, uma mini escolinha de como a gente vai viver. Então, aprendo com o pai, com a mãe, com os irmãos, aprendo a dividir, aprendo a compartilhar, aprendo a escutar, aprendo a trocar o amor. A família que vamos escolher é a que vamos formar através da união do casamento, a família espiritual. Então, aí a família espiritual, o que é a família espiritual? A família espiritual é a que eu, a partir do meu ser, eu escolho, entre aspas, por afinidade. Então, são espíritos afins que vão se conectando, né? Então, amigos, professores, parceiros afetivos, né? Então, eu começo muitas vezes eu não tive essa base na minha família de origem, mas eu começo a me abrir e começo a me relacionar com outras pessoas, né? Que são essas pessoas que vêm até nós através da sintonia, da afinidade, do estágio de consciência que eu me encontro, né? Então, a gente pode atrair essas pessoas, né? E escolher, entre aspas, né? Porque a gente vai atraindo de acordo com a nossa vibração. Então, se eu tenho uma vibração mais elevada, eu vou buscar pessoas que estão buscando, né, valores elevados, né, amor, perdão, compaixão, tolerância, buscadores espirituais, autoconhecimento, pessoas que querem melhorar, que querem ser melhor a cada dia, querem trabalhar, querem servir. Então eu vou atrair naturalmente para os meus núcleos e vou frequentar isso e vou acabar me unindo a um parceiro afetivo que esteja na mesma frequência que eu, para eu formar essa família espiritual e seguir adiante, certo? Mas o oposto também acontece. Então, se eu tenho uma vibração baixa e distorcida, o que acontece? Eu vou me conectar com pessoas que estão na mesma frequência. Então, pessoas que estão buscando, por exemplo, coisas mundanas, pessoas que não têm valores, pessoas que roubam, pessoas que traem, pessoas que enganam. Então, eu posso também me conectar com isso e ir pra balada e curtir a vida, e não tem nada de errado com isso. É o nível de consciência que aquele ser está. Por que de vez em quando as pessoas começam a vir para o autoconhecimento, por exemplo, a pessoa começa um processo de autoconhecimento comigo, o que acontece muitas vezes? Essa pessoa, em determinado momento, as pessoas que ela frequentava, as casas, as festas ou os lugares, começam a não fazer mais sentido, né? Começa a não ter mais sintonia. A conversa não faz mais sentido, o que come não faz mais sentido, o que faz não faz mais sentido, e começa a se elevar a consciência e não tem mais essa afinidade. E naturalmente essas pessoas se afastam, né? Seguem o caminho, né? E a gente se afasta e a gente às vezes se encontra em momentos de solidão, porque essas pessoas não têm mais sintonia com a gente, né? Então a gente tem que ter muita calma, até que o nosso organismo se ajuste e comece a emanar essa frequência, e essas outros amigos, outras pessoas comecem a chegar para nós, né, para se conectar com a gente. Então formam-se outros grupos espirituais, né? Nunca aconteceu com vocês isso? Então, se você começa a se relacionar, a pessoa vai crescendo, ou mesmo dentro de uma relação afetiva, chega um momento que parece que não tem mais afinidade nenhuma, né? Ou mesmo amigos que vão para um lugar e você começa a buscar um outro caminho, de repente não se bicam mais, não se encontram mais, não faz sentido. Você tem carinho, você tem respeito, mas parece que não casa mais. Então a gente precisa simplesmente respeitar a intuição, respeitar o coração e tomar cuidado com apegos. O mais importante é isso, né? Oi, Cláudia. Então o mais importante é a gente aprender a não se apegar, né? Então,
tá? Num dado momento que você está num grupo espiritual, familiar, né? Um grupo de autoconhecimento, um grupo de amigos, onde você não está mais sentindo essa afinidade, né? Desapega, né? Desapega, não faz sentido isso mais para você, não precisa, né? Totalmente, Laura, perde totalmente a conexão. E nós precisamos honrar a nossa história, né? Do mesmo jeito. Então, às vezes a gente conversa, a gente fala, a gente, né, tem respeito, mas não tem mais aquela sintonia e tá tudo bem, né? Pessoas entram e saem da nossa vida porque nós vamos caminhando, nós somos caminhantes, né? Nós somos andarilhos das estrelas, nós continuamos caminhando segundo a evolução e nós não podemos nos atrasar, nós não podemos sentar e ficar esperando alguém que não quer ir. Né? Então a gente pode sim cultivar esses valores e irmos juntos com quem quer ir com a gente. Né? Em algum momento isso pode acontecer, isso acontece naturalmente com todos nós, nós mudamos de tribo, nós mudamos de fase, nós mudamos de nível de consciência. Né? Isso não tem nada de errado. Né? E a gente precisa simplesmente seguir adiante. Né? Com amor, com respeito, com alegria, né? Isso, a Cláudia escreveu, verdade, já aconteceu, os assuntos não têm interesse, exato, e tá tudo bem, né? Mas a gente precisa se respeitar e seguir, porque a nossa família, ela vai chegando, nossa família espiritual, ela vai por afinidade, os grupos, quantos de nós já não, de repente está perdido, sozinho, e de repente você acha um grupo que fala, nossa, cara, falam tudo que eu queria escutar, nossa, procurei eles a vida inteira, que legal, estão buscando, e você, puf, faz um novo grupo, né? Faz uma nova aliança ali, né? Isso é família espiritual, família que nós temos afinidade, que caminham com a gente na evolução, né? A vida inteira. Então, a gente tem que lembrar, então, para a gente não ficar preso na nossa historinha da nossa família de origem, que é ali que a gente desenvolve valores para o mundo, esses amigos e essa família espiritual nos dão sustentação para a gente subir, né? Continuar crescendo. Vamos lá, por que demora para chegar à família espiritual e a gente ficando sozinho? Porque a gente precisa se abrir para isso. Então, às vezes, a gente está nesse processo ainda de ajuste, né? Eu ainda estou me sentindo perdido, ou ainda estou muito aprisionado nos meus dramas do ego e da família original, né? Dessa família de origem. Então eu acabo não indo adiante, né? Os pets são considerados a família original? Na verdade, Vivian, os animais são parte, né, hoje da família multiespécies que a gente fala. Eles representam, sim, papéis importantes dentro do nosso sistema familiar, né? Mas eles são amigos, companheiros que estão a caminho aprendendo com a gente, né? Então, e eles chegam por afinidade, por sintonia, para aprender conosco e para que nós também aprendamos com eles, né? Então, eles estão junto com a gente, sim, nessa família, não de origem, mas na família espiritual, né? Onde eles vão chegando e vão caminhando com a gente, né? E eles têm um tempo de vida menor, então a gente vai tendo vários amigos e companheiros que são esses animais no decorrer de toda a nossa jornada, né? Então, fazendo esse trajeto então do eu infantil, do ego, para o ser integral, então a gente sai da família original, da família de origem, a gente vem para essa família espiritual e aí finalmente a gente entende que não é só nossa tribo, né? Então, isso aqui não é só minha tribo. Então tá, não é só minha família, então eles são minha família espiritual. Eu reconheço, tenho amizade, tenho amor, sou conectada com a minha família, com os meus amigos, com os meus mestres, né, com os meus filhos, enfim, com todos ali. Só que quando eu vou caminhando mais um pouco no caminho do autoconhecimento, quando eu vou despertando mais a minha consciência, entendendo que eu não sou só esse eu, essa pétule, essa roupagem, que eu sou algo mais, né? Que eu consigo entender que eu sou um ser integral, eu entendo que eu faço parte de uma rede gigantesca, que eu faço parte de uma grande família, que é uma família universal, que é a família humanidade, que somos todos nós, que eu
faço parte da mesma pessoa que mora lá na Austrália, que mora lá na África. Mesmo ele não tendo meu sangue, mesmo eu nem conhecendo, nem tendo sintonia nessa família espiritual, mas nós estamos todos conectados, né? Então a minha dor é a dor dele, eu estou totalmente como se fosse uma grande rede, todos nós estamos de mãos dadas, então todos evoluindo juntos, né? Com um grande propósito, né? Como raça humana, então como um elo dessa corrente, nós todos viemos aqui para desenvolver a raça humana, fazer a raça humana evoluir, abrir, expandir a consciência, né? Então, quando eu já estou nesse estado de consciência que eu consigo perceber e entender, né? Eu consigo chegar nesse estágio de consciência que eu consigo perceber que eu preciso e começo a acordar para uma coisa chamada propósito de alma. Começo a lembrar, puxa, eu não vim aqui só para ficar brigando com meu pai e com a minha mãe. Eu não vim aqui só para ficar nos meus dramas familiares. Eu vim aqui para algo mais. Eu vim aqui porque eu faço parte de uma grande família universal. Eu vim aqui porque eu preciso realizar alguma coisa por eles, por mim, pelo planeta, pelos que virão após. Então, é aí nesse momento que a gente se conecta e a gente começa a ancorar. Então, eu aceitei a minha família de origem, eu fiz as pazes com isso, eu tomei esse pai, essa mãe, eu ocupo o meu lugar, eu entendo e acolho a minha família espiritual, mas aí eu já faço parte de um grande projeto, né? Onde eu sou só um pontinho, né? Então imaginem a Terra, né? Com toda a nossa família, essa é a nossa família universal, né? Que nós estamos aqui para servir ao desenvolvimento e à evolução planetária, né? O mal do século, eu falo para todos os meus amigos e para as minhas filhas, né? É o egoísmo, né? Sob o meu olhar. O egoísmo é o olhar somente para o eu, para a minha necessidade, né? Ai, Carlinha linda, também te amo. Então, eu olho para o eu olho para o meu, eu olho para a minha família, né? Para o meu interesse, para o meu carro, para o meu emprego, para o meu dinheiro. Eu não dou para ninguém, eu só quero saber, só quero ser atendido, né? E este é o momento que nós estamos vivendo, né? A transição planetária, né? Esse despertar está acontecendo dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada família, dentro de cada núcleo. Por que nós estamos vivendo esse momento caótico, onde a gente foi colocado, confinado? Para a gente ser atritado, né? A pedra bruta vai virar diamante, né? E originalmente era isso que a gente tinha que viver. Só que nós fomos desfazendo tudo isso e vivendo cada vez mais sozinhos, dentro de mim, me comunicando aqui, que é fácil. Então, sem me relacionar, como é que eu vou viver o autoconhecimento? Como é que eu vou me relacionar e aprimorar os meus valores se eu não me relaciono? Isso não acontece, gente. Né? A gente sozinho. Tem um mestre que falava assim, tudo bem, você quer... Ah, mestre, uma discípula chegou e falou, mestre, eu não aguento mais essa vida, eu quero morar nas montanhas, quero virar uma monja. E ele falou, pode ir. Ela foi, só que ela levou a família aqui dentro, e ela ficava o tempo todo perturbada, então não adiantou nada ela viver esse silêncio, né, entre aspas, porque ela abandonou tudo, só que ela levou toda essa questão dentro dela. Então, a grande questão que a gente tem que viver é a gente resolver esses conflitos familiares do ego, para a gente não ficar preso e aprisionado na nossa história de sofrimento, para a gente poder ir para essa família universal, gente, dar esse grande salto de consciência e acordar isso dentro de nós, para a gente poder acessar esses valores divinos de amor, de compaixão, sair do ego, do egoísmo e ir para a transcendência, para a plenitude do ser. Então, sair do egoísmo e chegar à doação, à compaixão, sair do medo, da dor e ir para o amor. Então, nós não podemos desanimar com isso, né? Com toda essa dificuldade que nós estamos vivendo. Nós estamos dentro de um momento onde a gente está vivendo uma grande batalha de sombra e luz, muito grande, né? E o único caminho é a iluminação, né? O único caminho é a transcendência. Todos nós, quanto mais a gente resistir ao amor, quanto mais a gente resistir ao despertar, mais a gente vai sofrer, a gente vai ficar se debatendo que nem criança fazendo birra, né? Então, a gente tem que se entregar, né, a essa família universal, a gente tem que sair do egoísmo, tem que ir para essa família
Entende? Sai do drama, sair desse olhar para papai e para mamãe, onde eles são culpados de tudo, onde eu não tenho o que eu quero, onde a minha criança está batendo o pé que ela quer isso, exigindo, né? Acolhe o que já foi te dado, a vida. Acolhe o que você já tem, né? Olha com gratidão para tudo que você já tem, né? Olhe com amor, com verdade para tudo que você já tem. E será que você veio só para ficar vivendo esses dramas? Eu vim porque eu tenho que ficar numa birra com meu irmão, uma birra com a minha cunhada, uma birra com meu pai, com a minha mãe. Será que a nossa existência, a gente veio para viver isso de verdade? Né? Será que a gente veio para isso? Ou será que a gente veio para a gente aprender sim com eles, com esse pai, com essa mãe, com esse irmão, a sustentar o amor, sustentar o perdão? Porque aí eu consigo sustentar o perdão lá fora. Eu consigo sustentar o perdão numa fila de banco, no trânsito, com um professor, com um amigo. Então, tudo que a gente vivencia e aprende e sustenta dentro de casa, dentro da nossa família, é o que a gente vive lá fora, né? Então, não adianta nada a gente fingir, botar uma máscara e viver lá fora. Sou super educado, sou um amor. Dentro de casa eu boto para quebrar, né? Quebro tudo, xingo todo mundo, desrespeito todo mundo. É ali que você mostra quem você é de verdade. Lá fora você está mostrando uma imagem fake. E isso não é do ser, isso não é profundo, né? Então a gente tem que se entregar a esses valores de união, de compaixão, de tolerância, de empatia, de harmonia, de amizade. Restabelecer e resgatar todos os valores divinos que já existem dentro de nós, né? Então, o nosso trabalho aqui na Terra é esse. Então, transcender da nossa família de origem, ocupar o nosso lugar dentro dessa família de origem, conseguir perdoar, aceitar, entender e dizer, tá tudo certo, é aqui que eu vim porque eu tinha algum motivo, e cultivar isso dentro de você, esses valores, né? E aí você sai, se encontra com a sua família espiritual, que vai te ajudar a sustentar, inclusive... escutou meu gato, tem um gatinho aqui sim, tem 2. Então, e sustentar essa força com essa família espiritual para te ajudar, inclusive, a dar conta da sua família de origem, que são os seus primeiros desafios. Então, a gente não pode simplesmente cruzar o braço e fingir que a gente não está vendo isso, que eu sou filho de chocadeira. Nós não somos filhos de chocadeira, a gente veio de uma família e a gente tem que resolver as nossas questões. Eu falo para os meus alunos isso. Não adianta a gente vir buscar o nosso propósito de alma sem ter resolvido tudo lá com o papai e com a mamãe e com a nossa família de origem. A gente não consegue, a gente fica amarrado. Então, a gente vai olhar primeiro para isso, a gente vai restabelecer essas relações, a gente vai conseguir honrar, ocupar, aceitar, ocupar o meu lugar e aceitar tudo como foi. Aí eu consigo chegar nesses grupos que vão me ajudar, nessa família espiritual, para depois eu começar a olhar para o meu propósito de alma, começar a colocar esse propósito de alma em movimento, né? Através de uma profissão, através, né, de um hobby, através da expressão do meu ser, de todos os meus dons e todos os meus talentos, né? Então aí eu consigo entender, né? Claro que todos nós queremos resolver absolutamente tudo, né? Não existe um passe de mágica, é um trabalho árduo, muito árduo. Então, eu sempre digo, saiba qual é o seu ponto de trabalho. Qual é o momento exato que você está, que casa do jogo da vida que você está vivendo hoje. Qual é o seu desafio de hoje? Né? Eu preciso perdoar, preciso ser mais tolerante, preciso lidar com a minha raiva, preciso olhar para todas essas questões. Então, entenda e saiba, e não perca isso de vista, não se distraia com as distrações do mundo, com as luzes do mundo, né? Saiba qual é o seu ponto de trabalho, conheça a sua luz, conheça o ponto de trabalho da tua família. Se sua família é inteira agressiva, e você também é, então saia desse padrão, vá cultivar o amor, a paciência, o equilíbrio, né? Saia daí, né? Aprenda, né? Então, é isso, a Gi falando para mim hoje. E a Dani escreveu, agradeço aos meus antepassados por estar aqui nesse momento. Exatamente, honrar, mas saber o ponto de trabalho. Todo mundo tem o seu. E às vezes ele muda durante a vida, às vezes não, né? Então, eu sei
os meus pontos de trabalho, estou sempre atenta às provas que o universo me manda e exercito muito na minha família de origem, né? E na minha família espiritual, para que daí eu possa estar mandando isso e emanando amor para o mundo, porque senão eu não vou conseguir fazer isso, né? Os florais ajudam muito, Sandra, porque eles abrem como chaves o nosso inconsciente e trazem para a consciência o que nós precisamos aprender, qual é o nosso ponto de trabalho. E os florais são incríveis, porque eles trabalham segundo uma lei, né? A lei que é assim, quando a gente tem uma virtude, a gente está falando da mesma coisa oposta. Então, se eu tenho, por exemplo, Gi falou, sou muito impaciente, então você está no negativo dessa mesma força. Você tem a paciência dentro de você, só que você está no extremo oposto. Os florais ajudam você a vir para esse outro oposto. E o trabalho de autoconhecimento também. Então, se você tem muito medo, você tenha coragem, né? Dentro de você, porque elas são virtudes opostas. Então você tem isso dentro de você. Então, se você é uma pessoa muito medrosa, talvez, e a sua família é muito medrosa, talvez o seu ponto de trabalho seja você levar a coragem adiante, firmar a coragem, quebrar esse padrão de medo e ser uma pessoa corajosa, ser uma pessoa livre. Se a família é muito apegada, se você é impaciente, a família é impaciente, irritada, ser uma pessoa com autoequilíbrio, autocontrole, né? Então, tudo isso faz parte de um processo muito profundo de autoconhecimento. Isso não vem assim de graça, eu não compro um comprimido na farmácia e tomo e entendo. Isso é autoobservação. Por exemplo, hoje, a gente falando disso, a gente já está abrindo um portal aqui de consciência, onde vocês, quem está ligadinho aí, está falando, putz, olha isso, olha aquilo aqui. Então, tudo isso é informação. Escreva depois aqui da live. Escreva o que veio para você. Não perca esses insights, porque isso é material importante. Toda vez que a gente se reúne, a gente abre um espaço de autoconhecimento onde as informações vêm. Então, presta atenção. Escreve o que você tem que escrever aí e usa esse material, né? Nós vamos agora fazer, se vocês tiverem alguma dúvida, já manda já, que nós vamos fazer uma meditação para encerrar, que é um exercício de visualização, onde toda vez que eu faço esses exercícios de visualização, também abre-se um canal onde a gente recebe muita informação. Então, depois que acabar o exercício e a gente finalizar a live, dá um tempinho sozinho e escreve. Dá um tempinho sozinho e desenha. Depois, mais pra frente, você olha de novo. Bota a data, bota o teu nome e olha para aquilo. Lá na frente você resgata isso e vê de novo, né? Então é importante a gente usar esse momento de abertura para a gente ancorar e receber as informações, como em sonhos que a gente recebe. Então, um diário, um caderninho, um guia, onde você vai olhando e falando, nossa, olha onde eu estava aqui, sei lá, daqui 10 anos, você vai olhar e falar, nossa, olha o que eu estava vibrando nisso, olha que drama que eu estava vivendo, estava pegado numa história com inveja de fulano, de ciclano, olha que coisa, olha onde eu estava, olha onde eu estou hoje. Então, você começa a ter um parâmetro de comparação. Puxa, eu caminhei, ou não, aqui eu estava bem, aqui eu estou totalmente desequilibrado. Puxa vida, né? Aqui eu estava tão bem, o que aconteceu? E aí eu começo a tomar consciência, gente. Aqui a nossa jornada na Terra é um grande mapa do tesouro. Então, a gente precisa estar atento em que casa eu estou, para onde eu vou agora, entende? Se eu não fizer isso, eu fico aqui passeando, fazendo comprinha no shopping, distraído, olha que bonito aqui, olha. E eu sou jogada para lá e para cá conforme o vento. Uma hora eu jogo para lá, sou jogada para cá, uma hora eu sou tomada por uma emoção, na outra hora eu tomo outra emoção. Então, uma pessoa que tem amadurecimento emocional é a pessoa que ela consegue dar conta dessas emoções, ela consegue entender o que está acontecendo com ela, ela não se identifica e não roda, né? Vamos sim, Cláudia, vamos salvar a live sim. Então, se tiverem mais alguma dúvida, me perguntem já, porque nós vamos fazer agora a nossa visualização, tá bom? Então, quem quiser perguntar mais alguma coisa, não escrevam nada durante a visualização, só fechem os olhos e fiquem quietinhas com vocês. Vocês estão ouvindo bem? Eu aumentei um pouquinho a música. Me falem como é que tá, hein? Se tá boa a música, se vocês estão me ouvindo.
E aí nós vamos nos acomodando, certo? Na cadeira, bem bonitinhos. Coluna ereta, os pés no chão, bem firmadinhos no chão, os pés. Certo? Quadril bem ajustado na cadeira, coluna ereta, as mãos repousadas sobre as pernas. Feche os olhos e relaxe. Feche os olhos e vá tomando consciência deste momento onde você está sentado numa cadeira. Perceba os seus pés, as suas coxas, o seu quadril, o seu abdômen, o tórax. Seus braços, seus ombros, pescoço. Observe o seu maxilar, os seus olhos e vá relaxando. Relaxe a língua dentro da sua boca e vamos respirando profunda e tranquilamente. E nesse momento, você vai visualizando a casa onde você nasceu e viveu nos primeiros anos de vida, seu pai, a sua mãe, seus irmãos ou pessoas que moravam com você. Você vai visualizar o seu pai e a sua mãe atrás de você. Seu pai do lado direito, sua mãe do lado esquerdo. Atrás do seu pai, os avós paternos. Atrás da sua mãe, os avós maternos. Atrás deles, os bisavós. E todos os nossos antepassados. E visualize um grande fio, uma grande rede ligando você a eles, uma rede de luz. Ligando você a essa família de origem. Visualize os seus irmãos, primos, tios, quem vier à sua mente. Veja essa família a qual te acolheu. Agradeça pela oportunidade desse estado de consciência que nós estamos agora. Agradeça pela vida, pela oportunidade de encarnar junto a esses irmãos para aprender com eles. Sinta e observe se você consegue identificar qual é o aprendizado dessa família de origem, o que é que você, como espírito aí, veio para mudar, que padrão que você veio quebrar. E respire, calma, tranquilamente. Agora você vai lentamente deixando vir à sua mente as pessoas que fazem parte ou fizeram parte da sua jornada, que fazem parte da sua família espiritual. Amigos,
namorados, namoradas, mestres, buscadores, os seres que por afinidade fizeram ou fazem parte hoje da sua família espiritual. Então visualize as pessoas que você gosta de estar junto, de você gosta de ouvir, gosta de fazer parte do grupo. Podem ser pessoas até que você não conheça, mas que você tem afinidade, algum mestre, algum professor, alguém que você sente que você faz parte dessa egrégora, dessa família espiritual, desse grupo de desenvolvimento. E identifique também nesse grupo ou nessa família espiritual qual é o principal aprendizado que você está tendo, que você consegue reconhecer, que você consegue colocar em prática. Talvez seja a mesma coisa da sua família de origem, e aqui você consiga ter uma compensação, um alento, um carinho, que seja mais confortável, né? Um acolhimento maior para te fortalecer. Então, agradeça também por você fazer parte desse grupo, dessas pessoas. Agradeça pela oportunidade e veja também aquela rede de luz regando você a cada um deles, trocando essa conexão que te liga a cada uma dessas pessoas que já foram e as que estão aqui ainda hoje e as que estão por vir, né? Que timidamente estão chegando também perto de você. Visualize essas pessoas chegando e essa família espiritual se ampliando a cada dia. Respire novamente, calma e amorosamente. E agora nós vamos elevar um pouquinho mais a nossa consciência, a nossa frequência e vamos começando a visualizar o planeta Terra lá de cima, como se a gente estivesse no espaço, olhando todos os continentes e olhando todo esse planeta azul. E mentalmente nós vamos nos conectando com todos esses irmãos de todos os continentes, mesmo os que nós não conhecemos, a nossa família universal, como uma grande rede de luz e de aprendizado. Então, os que estão nos outros continentes, vá mentalmente lembrando onde vieram seus antepassados, qual continente que eles vieram, qual país. Vai estendendo para os outros continentes, como se a gente estivesse abraçando o planeta inteiro, nos conectando a todos, como se estivéssemos de mãos dadas com todos os irmãos da humanidade. Não importa a raça, a crença, a situação política, não importa. Importa que nós somos a grande família, a humanidade. E vamos emanar o nosso melhor. Vamos emanar o amor, a união, a compaixão, a paz. Sinta como se o planeta respirasse mais aliviado, como se nós sentíssemos a força do planeta Terra agora. Respire junto com o planeta, se conecte com essa força do planeta, da nossa Mãe Terra. Faça parte desse todo, sinta-se parte desse todo. Vamos agradecer
por essa oportunidade, por essa consciência. Lembrando que daqui desse lugar eu consigo reconhecer a minha pequena família, a minha família espiritual. Estamos todos juntos, nessa união, nessa força. Então, lentamente nós vamos respirando e com essa imagem forte, com essa conexão dessa grande rede de amor com os nossos irmãos, com a força da terra, com essa consciência ampliada de que nós somos muito mais do que a nossa pequena história, que os nossos dramas familiares, que nós somos muito mais do que isso, que estamos aqui para realizar algo, estamos aqui para fazer algo pelo todo. Esse é o nosso propósito. Que você possa acordar isso dentro de você a partir de agora. Respire profundamente, vá voltando a sua consciência para o aqui, para o agora, sentindo essa conexão com o todo, mas olhando para você como um indivíduo que tem um papel, que tem um propósito, que tem algo a fazer pelo todo. Reconheça-se, vamos agradecendo por essa experiência de ampliação de consciência e respirando profundamente, vá mexendo o seu corpo, vá sentindo-se presente novamente aqui e agora, na cadeira, sentado. Vá sentindo o seu corpo, vá mexendo, vá respirando. E quando você se sentir pronto, pode abrir os seus olhos. Sempre mantendo a respiração tranquila, serena, calma. E que você possa todos os dias se lembrar de que você veio aprender com a sua família de origem, você veio curar essa família, você veio ajudar essa família, você veio se desenvolver os seus valores divinos, para que você possa levar isto para o todo, levar isto para o planeta, levar isso para a humanidade. Mas nós precisamos praticar tudo isso dentro da nossa pequena família, da nossa família de origem, da nossa família espiritual, para que a gente possa chegar a ter essa conexão e esse sentimento vivo dentro de nós, que nós somos um com toda a humanidade. Então é um trabalho diário, né? Um trabalho de conexão, de autoconhecimento, de desenvolvimento e de florescimento do amor. Então, antes da gente terminar, eu vou tirar mais uma cartinha aqui das flores para a gente ter uma mensagem bem linda. E como sempre, elas são maravilhosas. Dá uma olhada. Rock Rose. Dá uma olhada aqui no centro do peito. Tem uma capa, né? Tem um medalhão de luz no centro do coração e tem uma capa. E ele está na posição de herói, de salvar, né? De salvar as vidas, de salvar as nossas vidas, salvar o próximo. Então, essa é uma flor que nos inspira a fazer essa jornada do herói, fazer essa jornada de ir para o mundo, realizar o que a gente trouxe de melhor, compartilhar com o mundo o que a gente tem de melhor.
Então eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou deixar salva essa live. A partir dessa semana, as lives também vão estar no canal do YouTube. Quem quiser sugerir algum tema para a semana que vem, quiser fazer algum pedido, peça, escreva no meu pessoal, que eu estou aqui para servir, para ajudar e para estar aprendendo junto com vocês, tá bom? Então, que tenham uma ótima semana, fiquem bem, que vocês fiquem e tenham essa lembrança dentro de vocês, da nossa família. Eu fico muito feliz por fazer parte da família espiritual de vocês, de estarmos aprendendo, de estarmos juntos, né? Crescendo, ampliando essa rede, e que a gente possa levar isso para o mundo inteiro, que você possa levar essa luz para onde for, tá bom? Então, super, super beijo para vocês todos que estiveram aqui. Segunda-feira estaremos aqui novamente. Lá no canal do Telegram tem as meditações também, tem as reflexões. Nós estamos estudando o livro do Yogananda. Então, vamos seguir no autoconhecimento, sempre. Vamos seguindo, né, Sandra? Obrigada. E nos falamos, amores. Uma delícia estar aqui sempre com vocês, viu? Beijos.